Oiê! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje estamos aqui para mais um episódio deste podcast maravilhoso que eu estou amando fazer, porque só vem gente incrível aqui. E hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que é da nossa equipe, uma pessoa que está sempre aqui. Ai, gente, vocês precisam conhecer. É um doce de pessoa, meiga. Não sei nem como que eu estou conseguindo trazer todo esse povo aqui da empresa, porque todo mundo queria fugir. Mas, né, a gente pede, a gente implora. Fernanda Carvinato, meu amor, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz por participar desse podcast. Não, o mais legal é participar dos projetos, né, Fer? Também, né? Mas estar aqui sempre uma honra. É uma animação só, Sim, né? Uma loucura. bastante. Eu deixo ela quase louca. Deixo. Eu e Aguinaldo agora. Faz parte. Ai, a Fer é farmacêutica. Fer, conta um pouquinho sobre qual é a tua formação. Por que você escolheu essa formação? Eu falo que farmácia... Cresci, né, dentro de uma farmácia. Meu pai é farmacêutico. E meu pai... eu participei até da graduação dele, para você ter ideia, né? Meu pai, em 85, ele fazia graduação ainda. Eu nasci em 84. E aí ele construiu a farmácia, né? Quando você era pequenininha, É, ele foi então- fazer faculdade. Eu tinha acabado... Meu pai era muito jovem, né? Minha mãe tinha 18 anos, meu pai 22 quando eu nasci. Nossa! Então, assim... Era muito jovem. Muito jovem. E eu cresci dentro da farmácia. Então, meu pai começou com drogaria, manipulação. Então, esse era meu ambiente, né? Eu vivi dentro da farmácia de manipulação. Então, desde pequena, vendo esse processo, né? Que a farmácia de manipulação nada mais é do que um processo de criar, desenvolver produtos. E eu me apaixonei. Então, assim, foi minha primeira paixão. E aí, desde quando eu tenho, acho que 8, 9 anos de idade, o pessoal me perguntava, Fernanda, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, farmacêutica. Então, eu nunca tive dúvida da minha profissão. E aí, eu fui fazer farmácia. Então, eu trabalhava com meu pai e fazia farmácia à noite. E Ele aí, deve ter amado isso, né? com certeza. E aí, durante a minha graduação, né, eu gostava muito da área de manipulação, amo essa área. Mas, Desenvolvimento, né? eu amava essa área gosto até hoje, né? E aí, durante a minha graduação, eu fui me interessando por outras áreas, que seria a área de pesquisa. Por quê? Porque eu sempre tive curiosidade. E eu falo que tudo me levou para a área de pesquisa pela curiosidade. E aí eu ficava assim, nossa, mas por que esse produto não tem tal ingrediente? Mas por que tal produto não foi feito dessa forma? E aí a minha curiosidade me levou para fazer uma iniciação científica. Então, durante a graduação, eu fiz uma iniciação científica. E aí, eu, dentro do ambiente da faculdade, né, dentro do ambiente mais acadêmico, eu fui seguindo. Eu falei, não, é isso que eu gosto. Fiz um mestrado, fiz um doutorado. Nossa. E aí, nossa, eu adoro Ela é essa... pós-doc, meu bem. Desculpa aí. Eu adoro essa parte, sabe? Essa parte de pesquisar, entender o que está acontecendo. Na verdade, uma coisa levou a outra, né? Foi. Você fez o mestrado, daí, já vou aproveitar, já vou fazer um doutorado, já seguiu com o doutorado, depois Sim. já veio o pós-doc. Aí, durante né, meu mestrado e meu doutorado, eu trabalhava com fármacos, né? Eu trabalhava com sistema de liberação controlada de fármaco. O que quer dizer isso? Pois é, eu ia perguntar. O que é um Já sistema imaginei. liberado de... tipo, vai entrando devagarinho, né? Olha, vou falar bem a grosso modo. Quando a gente toma uma cápsula ou um comprimido, uma forma convencional de medicamento, você espera que ele comece a fazer ação quando ele chega no seu estômago. Então, é ali que ele começa a fazer a sua ação. A ideia do que eu trabalhava era você tomar esse comprimido, no seu estômago ele ficava intacto e ele começava a liberar em porções do intestino. Então, poderíamos tratar diversas doenças com esse produto. Na como verdade, pessoas então, ele que têm- diminuía os processos, por exemplo, de irritação no estômago ou de perda de absorção, porque no estômago tem o suco gástrico, né? Sim, a ideia é ele passar o máximo mais intacto possível, ter pouca perda no estômago, né? E tratar patologias do intestino. Por exemplo, colite, síndrome de Crohn. Então, essa era a ideia do meu projeto, que eu segui com ele no doutorado, né? Mas quando a gente trabalha com fármacos, novos sistemas,
Para esse produto chegar no mercado, leva muito tempo, porque além de toda a parte de pesquisa, eu fazia pesquisa de bancada. Então, eu teria que ir toda para a parte clínica, para depois esse produto vir no mercado. Então, é um processo que leva tempo. Leva tempo e é burocrático, digamos Bastante, assim. sim. Muito burocrático. E aí, essa foi minha primeira frustração. Eu gosto até de falar, né? Porque amo essa parte de pesquisa, mas eu senti uma falta, uma carência de ver o que eu estava desenvolvendo ser utilizado. Acontecer. Então, eu queria, assim, Que as estar pessoas- na universidade e conseguir ver a população usufruindo Se do beneficiando do que estava saindo dali. da universidade. E aí, terminei meu doutorado, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga verificar, sabe? Indo para a população. E aí, eu tive a oportunidade de conversar e conhecer o professor Vanderlei Banhato, né? E eu sempre admirei muito os trabalhos dele, os trabalhos do grupo, né? Aqui do Instituto de Física. E eu falei, bom, vou ver se eu tenho essa possibilidade. Aliás, foi por você que eu conheci ele. Olha, Foi por você. foi por mim. Foi o primeiro Toninho, né, que indicou o Embrapi. E aí eu conheci você, aí depois eu conheci o Vanderlei. Foi você que me apresentou ele. Bom, eu sou fã número 1 do professor Vanderlei. Eu acho ele incrível. E eu queria muito ter a oportunidade, né, de trabalhar no grupo dele. E aí, quando eu cheguei, né, foi até engraçado, porque eu fui toda simples, né? Cheguei para conversar com ele, não tinha noção, né? Eu sabia que ele era uma pessoa muito importante, sabia do currículo dele, mas eu fui na cara de pau. Eu falo que eu fui na cara de pau, fui conversar, fui ver se tinha essa possibilidade, né? E aí eu comecei a trabalhar com o professor Vanderlei e numa área totalmente diferente do que eu já vinha. Isso já no pós-doc. No pós-doc. Já tinha feito mestrado e meu doutorado. E o doutorado. Esse é o pós-doc. Esse é o meu pós-doc. E foi numa área totalmente diferente. Porque eu sempre fui de trabalhar na bancada, no laboratório mesmo. E aí, quando eu fui conversar com ele, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto incrível, que era de colo de útero, que são lesões causadas por HPV que pode desenvolver e virar um câncer de colo de útero. Sim. Esse era um projeto que já estava adiantado no grupo dele, mas ele precisava de mais pessoas, né, para continuar nesse projeto e dar seguimento. Esse projeto é um projeto de parceria também entre empresa e universidade ou era um projeto só da universidade? Tem empresas participando, não sei nem se eu posso falar, né, o nome da empresa, mas tem empresa participando que desenvolveu o equipamento, né? Sim, sim. Eu entrei nesse projeto, já tinha a versão final já do equipamento, mas a empresa que desenvolve o equipamento, ela começou desde o início também com a pesquisadora Natália e eu, com os outros médicos, né, que fizeram parte desse estudo. E aí essa equipe, né, pessoal da engenharia lá do IFISC, o pessoal da empresa, os próprios médicos, os pesquisadores, foi uma força-tarefa. Desenvolveram, ajudaram, né, a projetar, desenvolver esse equipamento e também Com luz, protocolo. né? Com Sim, luz. ele trabalha com laser. É né? laser. É um equipamento a laser. Então, assim, esse projeto, eu cheguei, né, já estava com resultados muito bons já, né, e eu... Então, ali você já começou a ver, né? Sim. Ver aquilo acontecer. Exatamente. Então, assim, eu falo que eu fui uma pessoa que saiu da bancada e, de repente, eu me vi num centro cirúrgico. Meu Deus, você foi para o centro cirúrgico? Eu porque acompanhava. Você ia para o processo final lá de aplicação A mesmo. gente fazia assim, né? Como era um projeto que era uma pesquisa clínica que envolvia as pacientes, como que era feito? A gente Isso já tinha passado o conselho de ética, já estava indo para já testes tava em pessoas. Quando eu entrei, já estava com testes em pessoas. E aí, o que acontece? Hoje em dia, as mulheres que têm lesões de alto grau, causada por... Chama NIC, que é uma lesão causada por HPV. Chama neoplasia intraepitelial cervical. Quando está em grau mais elevado, é feita uma cirurgia, que ela remove, né? Uma parte, raspagem, assim, uma remoção como mesmo. se fosse uma... Não chega a remover o colo. Não remove o colo, remove uma parte do colo. Uma parte maior que uma biópsia. Mas remove uma parte do colo que tem essa lesão. E tem que ser uma parte maior, né? Não o colo todo, mas para garantir que você removeu toda a lesão e não ficou com margens, né? Eles falam ter segurança de ter margens livres. E aí eu comecei nesse projeto. Então eu falo assim, ó, eu me vi no centro cirúrgico porque a gente fazia o tratamento e tinha um outro grupo que fazia cirurgia. Ah, então tinham dois grupos. Tinha o grupo que tirava e o grupo que usava luz. Sim, e aí o que a gente fazia?
O grupo que usava a luz, e a gente acompanhava essas pacientes, e até determinado período, se a lesão não regredisse, essas pacientes também fariam a cirurgia. Sim. Porque a cirurgia é o padrão ouro, né? Hoje em dia. Essa cirurgia se chama CAF, que é essa remoção cirúrgica. Então, assim, me vi saindo de um laboratório com um projeto totalmente diferente aplicado. O resultado, a gente conseguia ter uma melhora dessas lesões. Em alguns casos, até regredia a lesão. Os resultados eram muito bons, muito bons. Eu não lembro em percentual, mas eu lembro que se a gente fosse comparar, valia a pena a paciente fazer esse tratamento e fazer o acompanhamento periódico, né? E assim, mesmo que... E com certeza, no início, você conseguia regredir com mais facilidade. Então, quanto antes detectado... Melhor. Por isso a importância de fazer o Papa Nicolau a cada 6 meses. É essa a recomendação, né? Normalmente uma vez por ano. Aí as mulheres que têm essa lesão, é recomendado fazer a cada 6 meses. Porque daí você consegue monitorar, né? Se houve regressão da lesão, se houve uma evolução da lesão. Então, é ideal fazer a cada 6 meses. Então, esse projeto, assim, foi onde abriu meus olhos que, nossa, conseguimos levar a pesquisa para a população, conseguimos tratar paciente. E era uma coisa totalmente diferente eu brinco, né? Eu saí da minha zona de conforto. Porque o laboratório, eu estava mais acostumada. Eu não estava acostumada a lidar com o paciente. E dentro da universidade, assim, dentro dessa... Quando você estava dentro do laboratório, você tinha contato com a empresa? Ou era uma coisa realmente... bem universidade mesmo, bem dentro da universidade, fazendo aquele processo, né? Porque é muito diferente, né, Fer? Exato. Você que já esteve dos dois lados, né? Assim, você já teve só de um lado, só da empresa, nos dois juntos. Como que é essa interação, assim, só a universidade? Quando eu fiz o mestrado e meu doutorado, havia até outras empresas, né, que tinham interesse nessa tecnologia, mas é aquilo que eu falei, meu projeto de mestrado e meu doutorado era algo muito novo, muito começando. Então, assim, eu tinha que fazer os testes de bancada, caracterizar o produto, para depois, como era fármacos, para depois fazer testes em animais, para verificar realmente se teria ação, para depois ir para humanos. Então, ia levar muito tempo mesmo, né? Que são os passos, né, que a gente tem que fazer para pôr um produto no mercado. Então, eu estava lá no comecinho. E aí despertar o interesse ainda de uma empresa em investir nisso. Exato. Teria que estar uma pesquisa mais à frente, sabe? Tinha outras pesquisas no laboratório que eu trabalhava, que as pesquisas estavam mais adiantadas, e aí despertava o interesse de empresa, sim. Mas eu fazia a pesquisa lá do começo. Eu pegava o polímero... fazia um sistema baseado no polímero. Então, assim, era muito início. Muito inicial. E aí, quando eu vim aqui fazer meu pós-doc, eu já trabalhei com outra etapa. As coisas já tinham sido todas validadas. E agora já tinha essa parceria com algumas empresas, já aplicando em pesquisa clínica. Eu consegui ficar mais próximo de como eram essas etapas da pesquisa clínica, desses estudos com humanos. Porque tudo que a gente faz, que sai da universidade, isso eu gosto de explicar, porque às vezes a pessoa que é leigo não entende muito, mas qualquer produto que está na universidade a gente vai aplicar na pessoa, ou mais simples possível, é feito um comitê de ética. Não, pessoa e animal, eu acho que é ainda pior. A mesma coisa. A mesma coisa ou pior. Coisa. Animais e pessoas, a gente tem todo o rigor de tratar da forma mais humana e com todos os direitos, tanto de pessoas quanto de animais. Então, assim, só para você ter uma ideia, na área de cosmético, a maioria das empresas, né, a sua é um exemplo, a gente não usa animais. Mas vamos supor que se precisasse numa área farmacêutica, né, que na área farmacêutica precisa usar animais. É o primeiro passo, né? Você faz primeiro em animal, depois vai para... existem etapas, né, que você segue. Exatamente. Até a quantidade de animais você tem que justificar. Por quê? Você não vai trabalhar com excedente de animais. Você vai trabalhar com uma quantidade apenas para ter essa resposta. E a forma que a gente vai fazer o sacrifício do animal tem que ser o mais humana possível. Ele não pode ter sofrimento. Então, tudo isso é considerado num projeto. Quando a gente faz a pesquisa com humanos, né, de outros produtos e as próximas etapas, né, na área farmacêutica, a gente também tem todo o rigor, porque é passado por uma comissão.
Então, não é assim, você escreve um projeto e pode começar a tratar as pessoas. Não, ele é passado por um avaliador, é passado por um comitê que avalia, verifica se todas as etapas estão coerentes, estão de acordo. Você não vai privar a pessoa. Vamos supor, quando a gente fala de um tratamento de câncer, por exemplo, você não vai tirar o padrão ouro do que ela já está fazendo. Do que ela já está fazendo. Você vai propor uma nova tecnologia e isso vai ter que ser avaliado. Você não pode tirar o tratamento convencional e deixar, ou se não pior, deixar a pessoa sem tratamento. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, quando a gente chega num projeto que a gente tem a possibilidade já de levar isso para a população com todo esse rigor, que é um comitê de ética, é muito legal, entendeu? Fer, e as pessoas amam isso, né? Você lembra uma vez você me contando do projeto, acho que era de ferida. Eu não lembro qual era o projeto que você estava trabalhando em pessoas já estava em pessoas. E as pessoas ligavam de cidades muito distantes, desesperadas, querendo... Eu quero fazer, não importa o que eu precise fazer para participar, porque eu já fiz de tudo, porque nada funcionou, porque, né, já estão naquele estágio assim que já fiz de tudo, não tem mais o que fazer. Então, eu quero participar, eu quero, né? Sim. E, às vezes, você a pessoa não se enquadrava dentro do que precisava, ou onde ela vai ficar quando ela vier de longe, né? Era bem... Eu lembro que você comentou que era bem difícil, assim, O projeto de ferida foi um projeto extremamente desafiador. Porque, assim, a gente tratava feridas crônicas. Feridas crônicas, às vezes, você pensa assim, a pessoa está com uma ferida há 6 meses aberta. Mas a gente pegava pessoas que estavam com ferida 6 meses aberta como ferida que estava há 30 anos aberta. Então, a pessoa, às vezes, passou mais tempo com a ferida aberta do que a ferida fechada. Nossa! E aí, esse projeto foi muito desafiador, porque a gente trabalhava, né, com... E esse projeto foi em parceria com uma empresa, foi muito legal. Que é com a... Foi com o pessoal da Seven. Da Seven. A gente trabalhava com celulose bacteriana em curativos. Os resultados foram incríveis desse projeto. Só que, assim, a gente tem todo um critério de inclusão e exclusão dos pacientes, né? Quando a gente fez uma chamada pública. Então, veio gente do Brasil todo. E como se trata de ferida, a pessoa tem que ter uma frequência, uma assiduidade, né? Para fazer o tratamento, não pode ter faltas. Os curativos. Para você conseguir acompanhar aquela ferida e tal. Sim, exatamente. Então, assim, a gente conseguiu o máximo possível, dentro da nossa capacidade, atender um número grande de pessoas. Como as pessoas ficam sabendo dessa chamada pública? Eu nunca vi em lugar nenhum. Olha, a primeira chamada que a gente faz é dentro da física, né? Que ele divulga. Então, as pessoas podem entrar no site? Depois vão para os sites locais da cidade. Então, o pessoal de São Carlos fica sabendo. E aí, algumas vezes, alguns portais nacionais compartilham também a notícia. E aí, quando tem visibilidade nacional, aí a gente tem muito paciente. Então, assim, quando a gente vai fazer... teve uma história assim, né? Que o Vanderlei andou falando em algum lugar. Fibromialgia. Fibromialgia foi uma... Que daí o telefone da Santa Casa era uma loucura, ninguém dava conta de atender, de tanta gente ligando. Acho que ele falou em alguma reportagem pro Jornal da Tarde, alguma coisa assim, não foi? Foi. Artrose também. Acho que a artrose saiu no Jornal Nacional. Sim. Então, assim, quando tem uma repercussão muito grande, aí o telefone, é uma loucura. É telefone, e assim, a gente tenta atender sempre todo mundo que entra em contato e que está dentro dos critérios de inclusão e exclusão. Eu lembro que eu só aprendi sobre isso no nosso projeto lá de alopecia androgenética, que tinham, para vocês entenderem, né? Tem vários critérios que aquele paciente, aquela pessoa que está se dispondo a fazer aquele tratamento ali, que ela precisa atender. Ela não pode ter isso, ela não pode ter aquilo, não pode fazer isso. E esses critérios excluem algumas pessoas. Então, não é porque a pessoa não quer atender aquela pessoa, é porque tem alguns critérios que precisam ser atendidos para que esse estudo seja efetivo. Até legal você levantar esse ponto, porque é uma coisa importante para falar, né? Não é porque a pessoa não quer, né? Não é porque a gente não quer, é porque assim... Porque eu lembro que foi uma loucura aquela época, todo mundo ligando, e o telefone da Santa Casa não parava, e daí as pessoas desesperadas, e realmente, assim, né, uma coisa é a gente falar de pele, de beleza, de algo que é fácil de ser deixado de lado.
Mas a saúde não, né? A saúde, o bem-estar. Imagina uma pessoa com uma ferida, 30 anos, sei lá, 12. Eu já vi ferida, aquela ferida do pé lá que a gente tem. 12 anos, aquela ferida aberta daquele jeito. Na sola do pé, já imaginou como que a pessoa anda? E como que ela tem qualidade de vida, né? Exatamente. Enfim, pode continuar, Fer. No projeto de alopécia, foi bem interessante, porque a gente pôs muitos critérios de exclusão. Mas por que a gente faz isso? A gente é chato, não. É que se a gente quer provar que o produto funciona, a gente tem que excluir. Porque assim, ó, eu sou diferente de você. Meu cabelo cai, o seu também cai. Uma determinada época, normal, é um processo. Agora, vamos supor que você tem uma patologia. Vamos supor, você teve Covid e começou a cair muito seu cabelo. Eu não. Mas eu quero me incluir você também, mas você não tem alopécia. É uma sequela, né, de um processo inflamatório, sim. Então, por exemplo, esses pacientes pós-Covid, a gente acabou excluindo. Por quê? Porque a gente queria ver aquela patologia. E ver se o produto era bom para aquela patologia. E se ela funciona muito bem para aquela patologia, que é uma patologia de mais tempo, uma patologia que acomete muitas pessoas ao longo desses últimos anos. A gente pode imaginar que pessoa que está tendo uma queda normal de cabelo vai fazer efeito, entendeu? Sim. Então, a gente ataca aquela patologia e vamos investigar aquela, entendeu? Então, quando a gente teve a oportunidade no projeto, né, Embrapi, de trabalhar com o café verde, com essa finalidade nos cabelos, nossa, a gente ficou muito feliz e mais feliz ainda com os resultados. Eu fiz sem querer. Lembra, Fer? Foi muito sem querer. A gente, na verdade, assim, eu e a Fer, a gente se conheceu por conta da podologia. Nossa, foi, Dri, por causa da podologia há muitos anos atrás. Você estava em algum projeto de podologia? Não, você dava... Eu dou palestras. Palestras, Porque como eu trabalho em feridas, só para você contextualizar, entender. Exatamente. Como eu estou na podologia, né? Como eu trabalho em projeto com ferida, um dos grandes problemas da podologia é o pé diabético, que é uma ferida crônica, né, de difícil tratamento. Então, assim, para a gente orientar essas podólogas quando vê esse tipo de lesão, o que deve fazer, como cuidar, como seguir, né? Não acontecer a piora disso, porque pode acontecer uma piora considerável, né? Exatamente. Então, a gente fala o que a gente faz hoje, né, em tratamentos de feridas e quais são os cuidados quando a pessoa tem diabetes, principalmente os cuidados com o pé. Né? Então, e aí você palestrava para podologia. Para podologia. E aí eu acho que na época a gente tinha um kit de podologia. Sim. E eu pensei, bom, vamos falar com quem palestra para a gente mostrar o nosso produto e para poder participar dos eventos, porque tinham eventos de podologia aqui na USP, onde a Fer palestrava, a Fer, o Antônio, o professor Vanderlei, na época. E aí eu falei, vou levar para a Fer, porque o Antônio, imagino que o Antônio ia saber alguma coisa de cosmético. Falei, vou levar para... eu acho que eu já conheci o Antônio. Eu não lembro como que eu conheci ele. Ele foi... porque eu participei de um evento. E ele que organizava esse evento, ele que falava, olha, você pode usar essa mesa. Aí a gente ia nos dias que acontecia um evento, colocava nossa mesinha, punha os produtos lá. Então, eu comecei a entrar na podologia por evento. E eu acho que foi aí que eu conheci o Antônio. Aí foi onde ele comentou do Embrapi. Acho que foi antes dele comentar do Embrapi, foi quando eu levei o kit para você. Que a gente tinha 3 produtos específicos para podologia. Era um esfoliante, um gel emoliente e um creme de pés. Que até a gente já lançou o creme de pés. Na época era um creme de pés e a gente vendia para podologia, que é antes da gente se tornar dermoceste de hoje. Isso foi antes. E aí a Fer testou os produtos, né? Sim. Aí a gente começou a conversar. Foi onde a gente começou a conversar. Exatamente. Aí eu entrei em contato com a USP, que o Antônio comentou dos projetos que as empresas poderiam fazer parcerias com a USP em projetos de pesquisa, e eu sempre, apesar de não viver neste meio como a Fer, apesar de nunca ter imaginado na minha vida que um dia eu fosse fazer o que eu faço hoje, eu sempre fui apaixonada por pesquisa, por estudar, essa curiosidade, essa coisa assim. Mas como é que isso acontece? Mas por que acontece? Mas por que... E assim, não é apaixonada por pesquisa, é apaixonada por coisas naturais. E percebia que o mundo não dava muita importância, assim, para ativos vegetais. E tem um motivo, não é à toa, né? Não é assim à toa, né? Que as pessoas não... Eu acho que eu sempre até falo, depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu entendi que não é da empresa para a sociedade, é da sociedade para a empresa. Porque a sociedade começa a questionar, começa a querer,
Porque a demanda começa ali. Aí as empresas começam a levantar as orelhinhas e falar, eu acho que isso daqui talvez funcione. Eu acho que talvez isso aqui vale a pena, porque é um custo um pouco mais reduzido, mais pessoas podem utilizar, né? Você começa a trabalhar, você começa a ver isso. E aí foi onde eu coloquei o meu primeiro projeto, que era um projeto bem pequenininho. E aí a Fer foi onde eu e a Fer começamos a ficar mais próximas, tanto nos eventos de podologia quanto no estudo lá na pesquisa, que na época você cuidava desse estudo já, né, Fer? Eu participava já também. Participava também. Que era um projeto com própolis. O própolis. E foi muito legal, Fer, porque quando eu fui conversar com o Vanderlei... você lembra dessa história, né? O dia que eu sentei lá na reunião com ele, a Fer estava sempre junto, né? E a Fer que direcionava, que como cuidava do projeto, direcionava. Então, a gente conversando lá, e eu cheguei e eu não sabia o que pedir, né? Eu não sabia como funcionava e tal. Quando ele falou a primeira palavra, assim, que ele falou, olha, o que você acha da gente trabalhar com o própolis? Eu tive quase um treco. Parece que ele tirou, assim, da minha boca, sabe? Parece que ele tirou da minha cabeça. Parece que ele leu meus pensamentos. É incrível. Assim. Ele é. Sou suspeita. E aí, foi onde ele comentou sobre... todas as pessoas, e a maioria dos pesquisadores, das pessoas que gostam de própolis, elas têm um pouco de preconceito com o própolis, falando do própolis como um bactericida, fungicida, viricida, enfim, porque ele tem álcool. Todo própolis é solubilizado em álcool. E o álcool já é bactericida, fungicida, né? Então, ali você não sabe se é o própolis ou se é o álcool que está fazendo aquele papel. Então, o professor Vanderlei falou, vamos separar. Vamos trabalhar só o própolis, que foi um desafio, porque achar própolis que solubilizasse em água já foi um desafio. Foi um desafio. Eu lembro. E depois a gente até vai contar um pouco sobre o... E aí a gente conseguiu separar e conseguiu resultados fantásticos com ele. Eu até perdi o fio da meada que eu estava falando. Nós entramos no projeto porque a gente estava contando como que a gente se conheceu. Tá. Sim. Lembrei de uma coisa. Aí, eu, né, essa pessoa assim, meia... Chegava para a Fernanda e falava, Fer, você não vai acreditar. Uma cliente falou que esse produto fez tal e tal coisa. Aí a Fernanda, peraí. Puxa a literatura, vê se tem alguma coisa que fala sobre isso. Porque eu sou a pessoa do comercial, então eu ouço a nossa cliente e o que ela fala sobre aquele produto. Isso aconteceu com o pó de café. Porque na nossa pesquisa lá com o óleo de café, com todo o processo, o pó de café não estava lá. Não. No meio do caminho, lá pelas... Uma amiga nossa, que é a Lu, que tem até um vídeo dela aqui no nosso canal, a gente está contando sobre isso, começou a usar no shampoo e comentou que percebeu assim que o cabelo parou de cair e que começou a nascer mais fios. E ela já tinha alopecia androgenética. Ela não tinha comentado, mas ela tinha. Que ela não falava sobre isso, porque ela tinha muita vergonha e tal, porque quem tem esse problema realmente tem. Né? Uma coisa que fica na face, né? Fica aqui, ó, na cabeça. Né? Tudo que é no rosto, na face, mexe muito com o emocional, com a autoestima da mulher, né? Ou do homem, enfim. E aí eu cheguei pra Fer e falei, Fer, você não vai acreditar. Foi assim mesmo. É desse jeito, vocês estão achando que é. Não, Fer, você não vai acreditar. A Lu falou, e é uma pessoa só, hein? Uma pessoa. A Lu falou que o cabelo dela parou de cair. Será que tem como a gente ver se tem... A Fer, a primeira coisa que ela faz, pera, ela me bota no lugar. Desce aqui pro chão. Tá, agora vamos puxar a literatura para ver se tinha alguma coisa. Eu não lembro se tinha já alguma coisa sobre... Tinha sobre a cafeína. A cafeína. E a gente foi quantificar o que tinha no pó, primeiro, para descobrir o que estava fazendo efeito no couro cabeludo. Exatamente. E aí aí o professor Vanderlei aceitou, né? Porque a gente chegou lá, falou, professor, sabe o que é, professor? E ele tem uma visão mesmo muito na frente. Se ele perceber que é uma coisa que você está falando que não faz sentido nenhum, que não vale a pena, não é que não faz sentido, mas que não vale a pena seguir, não, isso aí não dá para fazer por causa disso. Mas quando ele vê que tem potencial, ele falou, não, vamos incluir aqui no projeto, vamos fazer uma chamada pública, vamos testar em pessoas e tal. E foi fantástico. Bom, depois a gente vai falar disso. Enfim, a gente estava falando de pesquisa, de estudo, de como que você chega nessa parte de separar as pessoas, né, para escolher o que faz, como que você vai fazer os testes, né, a exclusão de algumas pessoas, e eu entrei em outro assunto. Não, você seguiu a linha certinho, foi essa mesmo.
Porque é até interessante, né? Como que a visão da empresária, né? De levar um projeto para a universidade e o desenrolar dele, né? Então, assim, você veio com a ideia, é possível? Aí a gente falou, pera, mas a gente tem que fazer um comitê de ética, a gente tem que pôr um monte de critério de inclusão e exclusão para ter essa resposta. Não adianta a gente entregar a amostra do produto para diferentes pessoas, porque a gente ia ter resposta assim, ó, melhorou minha queda de cabelo, mas o que melhorou? Qual era o problema? Então, essa é a pergunta que o pesquisador faz. Qual o problema? O que eu posso fazer para melhorar? Como a gente vai agir? Então, nesse estudo, então a gente teve o critério de separar, a gente fazia até bonitinho assim, a dose do shampoo exata, a dose do café verde, por exemplo. Hoje em dia, o café verde, né, as suas clientes mesmas, elas usam uma quantidade maior até do que a gente testou. A gente testou 0,1% do café verde, já tivemos resultados, entendeu? Então, assim, a gente sempre trabalha com uma concentração menor. Pra gente já ver como que aquela concentração bem baixa já vai responder. Não, e é assim, ó, é o primeiro passo, É né? o primeiro passo. Ai, mas vocês não testaram com X%. Mas daí tem que ter um grupo muito maior. Então, para vocês entenderem, que eu demorei um pouco para entender também, tem um custo para fazer isso. Tem um custo de quantidade de pessoas, custo de equipe, custo... Quando você já tem uma pré-liminar, quando você faz uma pré-liminar, você já tem alguma coisa. Sim. Dali para você seguir para outros testes e para detectar outras coisas, você está com meio caminho andado. Exatamente. Porque assim, ó, quando a gente fala de pesquisa, o voluntário da pesquisa, ele não pode ter custo. Então, a gente não pode falar assim, olha, você quer ser voluntário? Ele não tem custo. A participação dele é livre e gratuita. Então, se ele tiver algum gasto, inclusive, quem tem que arcar é a pesquisa. Né? Então, a ideia era trabalhar com um grupo menor de pessoas para a gente responder essa pergunta. Resolve a alopécia? A gente viu que os resultados foram muito bons. Né? Então, assim, legal. Vamos testar outra patologia, talvez? Aí a gente retorna tudo de novo, faz um outro projeto para uma outra patologia. Então, a gente sempre trabalha com muita cautela e vê se vale a pena, entendeu? Esse investimento. Porque às vezes a gente fala de investimento, mas não é um investimento só financeiro, é de tempo também. De tempo, sim. Né? Então, assim, não adianta a gente pegar todos os tipos de problema capilar. Então, é legal a gente sempre focar num problema. E quando a gente fala de alopécia, a gente sabe que afeta muito mais do que a parte estética. Afeta o psicológico da pessoa. Então, se a gente pode fazer um projeto que vai dar qualidade de vida, porque afeta a qualidade de vida uma mulher que tem uma calvície. Isso muito. Então, a gente já atacou o problema que tinha maior impacto na vida da pessoa. Poderíamos atacar outros problemas? Com certeza. O mundo da pesquisa é aberto. Isso que é legal. É isso que é muito legal. Eu sempre tive muita liberdade. A gente sempre teve muita liberdade. E lá na universidade também eu tive essa sorte. Não sei se todo mundo tem essa sorte, né? De ter Não, isso daqui dá. Tipo, por exemplo, a gente estava lá estudando óleo de café, a gente direcionou que a gente queria desenvolver um filtro terapêutico, chegou lá num certo ponto, a gente falou, mas não tá do jeito que a gente gostaria, não é bem por esse caminho. Então, volta para trás. Vamos descobrir o que está acontecendo, sabe? Tem essa... É real, é verdadeiro, é tranquilo, sabe? É gostoso, tá? Não dá para ir desse jeito, vamos de outro jeito. Né? Não é uma coisa assim fechada, tipo, não está dando certo, então não deu certo, sabe? Sim, a gente trabalha com flexibilidade, exatamente. As possibilidades. Então, assim, no grupo, né, do professor Vanderlei, eu acho que até em outras universidades também, você tem essa transparência. Eu posso falar mais a fundo do grupo do professor Vanderlei, que eu acho ele muito coerente, muito aberto às possibilidades, sabe? O foco é trabalhar com inovação. O foco da pesquisa é você trabalhar com um conceito diferente, algo inovador, né? Que é esse o foco do Embrapi. Então, quando você leva um produto e propõe uma melhoria, que foi o caso do café verde, então, assim, a gente chegou com uma ideia, que era extração, lembra? Eu lembro. Então, assim, a gente ia propor uma melhoria até, né? Falando aqui para as clientes da Dermociência, a ideia era a gente
propor uma melhoria no processo de extração e ter o óleo mais rico possível. O que a gente fez? A gente verificou já com o nosso fornecedor que o óleo dele era incrível. Então, por que a gente já vai melhorar já algo que já está bom? Já está muito bom. Tá muito bom. Então, a gente foi... A gente testou o perfil antioxidante, né? A composição do óleo. Lembra que a gente fez testes. até um teste que tinha o teste só do óleo de café no perfil antioxidante e tinha o teste com blend. Sim. E o blend, ele tinha um pouquinho acima, ou seja, a combinação de alguns óleos aumenta um pouco o perfil antioxidante dele, né? Exatamente. Então, assim, a gente pôde ter respostas em relação a esse sinergismo dos óleos, que proporcionavam um efeito antioxidante até melhor do que o óleo de café puro. Então, assim, ao desenrolar da pesquisa, né, a gente foi vendo possibilidades. E aí, nesse desenrolar, e esse pó de café? Putz, ele é um excelente antioxidante, mas será que para produto capilar ele não é incrível? A gente falou, nossa, é uma coisa que a gente não pensou, mas é uma coisa diferente? É uma coisa diferente. É possível pesquisar? Era possível pesquisar. Então, abriu o caminho. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu acho que tem quanto tempo já esse projeto, Fer? Uns 2 anos ou mais? Eu acho que ele começou em começo de 2021 ou final de 2020. Eu acho que foi 2020. Nós 2020, né? A gente está fechando uns 2 anos já. Porque eu lembro que eram uns 2 anos de projeto. 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Ou foi 2020 ou... se foi 2021, foi muito no começo. É porque depois a gente logo pegou a questão da alopecia androgenética e da queda de cabelo pós-Covid, que já estava começando já. Sim. Quando a gente levou o pó de café. Exatamente. Então, você vê, olha o tempo para você conseguir achar todos esses, né? Detectar todos esses, resolver todos esses problemas. Imagina para um fármaco, né? Uma coisa que você vai tomar, que vai ser absorvido pelo teu corpo, né? Vai passar por dentro do teu corpo, enfim. Então, é um trabalho lindo, Fer. Trabalho lindo. Eu sou apaixonada nessa área de pesquisa, adoro todos os professores que fizeram parte, assim, da minha formação, assim, cresci muito com cada um deles. Então, assim, eu sou muito suspeita. Eu não tive uma experiência ruim na universidade. Então, com as empresas também, né? Com todas as empresas. Todas as empresas de que parceria, eu trabalhei, com as parcerias também. Assim, a gente fez projetos, às vezes não dava o resultado que a gente esperava. A gente falava... Isso acontece também, Fer. Super. Olha, eu vou falar que, assim, ter um resultado bom, muito bom, é mais difícil do que você ter resultados ruins. Por quê? Porque às vezes você está pesquisando algo totalmente inovador. É um tiro no escuro. Entendeu? Então, você tem que investigar. Então, não é... Você se frustra às vezes? Às vezes, mas você segue outro caminho. A pesquisa te dá essa flexibilidade. Então, assim, quando a gente foi trabalhar... É que para a empresa, assim, ouvindo isso e pensando como uma empresária, como uma pessoa que... tem certas dificuldades, por exemplo, uma coisa que eu percebo que é muito bom, que facilita, pelo menos ali no nosso projeto, é essa prévia, sabe? Tipo, você não gasta um dinheiro que você não tem. Porque, normalmente, o que acontece com o empresário? Por que talvez ele invista menos em pesquisa? Porque requer uma verba grande. Eu sempre quis. Mas não é uma coisa assim, não é só querer, né? Você precisa ter dinheiro para manter, para fazer isso, para investir nisso. Então, normalmente a empresa vai investir em algo que ela sabe que vai dar retorno. Difícil ela ficar gastando o investimento, né, numa coisa que não... Por isso que é tão importante a universidade e a empresa. Porque a universidade faz esse papel de prévia, né, de prever, e a empresa entra e já recebe aquilo um pouquinho mais na frente do que se ela tivesse que fazer desde lá do começo. Por exemplo, se eu tivesse que fazer o que a gente fez lá na universidade, aqui dentro da empresa, com certeza seria impossível. Eu ia protelando, porque na empresa o que importa, pelo menos a primeira parte que importa, é você vender. Você tem que vender para ter faturamento, para conseguir sustentar tudo e as coisas andarem. Então, o bom dessa parceria, que eu sempre adorei, é isso. Eu tenho uma segurança de que está sendo feito perfeitamente. Tudo bem que eu tenho a Fer, né, gente? Eu tenho algo que não é todo mundo que tem. Então, ter uma pesquisadora como a Fer, assim, que a gente tem essa sinergia, a gente sempre teve. Desde o início, né? A gente conversava sobre alguma coisa quando eu levava as minhas loucuras. Eu falava, calma, Adri. Calma. Calma, Adri. Quando eu levava as minhas loucuras. E assim...
O bom, Fer, é que a gente tinha essa sinergia. Não, Dri, isso não dá para fazer. Isso pela minha experiência, isso vai ser muito difícil, você vai ter muita dificuldade para conseguir fazer isso, né? Aí eu, então tá. Então, tá. Passava um tempo. Fer, isso daqui, Fer. E quando eu não pedia para você baixar um monte de artigo científico? Fer, e tal coisa? Peraí. E a Fer Vamos procurar. Baixava um monte de coisa, andava. Mas a pesquisa é isso mesmo, né? Então, assim, quando eu falo que o resultado não é tão bom, não é que o resultado é ruim, entendeu? Às vezes não é o que o empresário espera. Sabe? Então, por exemplo, a gente queria melhorar muito o método de extração, tentar uma técnica totalmente nova. Não deu muito certo. Por, como é que fala? Por micro-ondas. Micro-ondas, ele não deu muito certo. Super crítico. Ele não deu, entendeu? Ok, dá para propor uma melhoria? Dá, mas a gente não viu outro caminho que valia muito mais a pena? É nesse ponto que eu tô falando, sabe? Tipo, a gente seguiu um caminho que o resultado não era lá o que a gente gostaria. A gente queria extrair por ultrassom, queríamos ter um rendimento muito alto, né? Para diminuir o preço dessa matéria-prima, para... Porque o problema do café verde, meus amores, é que ela é muito cara. Ela é uma matéria-prima cara. Ela não é um ativo... Ela dá para se considerar como um ativo. Ela nem é considerada só um óleo vegetal, só um insumo... A gente até exagera um pouco nas formulações, né? Porque a gente é um pouco mais abusado, mas ele é uma matéria-prima que é dolarizada, porque ela é commodity, é café. Se o dólar sobe, o café sobe. E aí o óleo de café fica mais caro, porque na forma de você extrair ele do grão, por extrusão, cada saca de café, se eu não me engano, dá 3 litros de óleo, né? A gente queria aumentar esse rendimento. São 60 quilos ou 50 quilos a saca? Acho que é uns 50. 50, né? E aí dá 3 litros só de óleo. Então, é um ativo caro. E o processo também é caro, né? Exato. Estraga a máquina, né? Na hora de separar, enfim... Coitado do Aguinaldo. Fui eu ainda que falei para ele. Porque na época, eu não lembro que época foi isso. Como é que eu conheci o Aguinaldo? Eu te apresentei. Aliás, eu tinha que trazer o Aguinaldo aqui. Eu acho que você tinha que trazer o Aguinaldo. E tinha que fazer Aguinaldo, você, o Aguinaldo e o Ronaldo. Isso. Nessa mesa aqui em 4. Nossa senhora, ia ser um podcast de 3 horas. Nossa. Eu não sei quem fala mais. Se é a Drica, ou o Aguinaldo, ou o Ronaldo. Eu sou a que menos fala. O Ronaldo é mais engraçado, eu acho. Então, e eu sou a que menos mais fala. Junto com aqueles... Nós 3 ali, eu não sei quem. Eu acho que a Fer é a que menos fala. Eu sou a que menos fala, com toda certeza. Então, o Aguinaldo, na época que eu conheci ele, eu não lembro por que... Ou foi o professor Hernani também que te apresentou? Não, acho que foi você, Fer. Por causa de algum equipamento, alguma coisa que a gente queria comprar. Exato. E aí a gente se conheceu, e aí eu falei da demanda que eu queria muito trabalhar com óleo de café, porque eu tinha muita dificuldade em achar óleo de café, porque pelo óleo de café, ele foi pesquisar. Eu acho que aí ele achou alguém que tinha a máquina. Exato. Para fazer a extração do óleo de café. Aí ele foi atrás de tudo. Resumindo, ele fez o melhor óleo de café que a gente já usou. Eu falei, pronto, agora você vai ter que fabricar o óleo de café para mim. E aí foi onde tudo começou. Aí ele começou a produzir óleo de café e ele é muito caprichoso, né? Assim, ele também gosta de pesquisa, também gosta de estudo. Ele vai a fundo, sabe? Para saber o que é melhor, qual que é a melhor forma, né? Tem muito contato com a universidade, então ele consegue fazer testes melhores com aquele produto. Ele é diferenciado. Eu vou trazer o Aguinaldo. Eu acho que precisa. O Aguinaldo e o Ronaldo. E o Ronaldo. Pra gente se matar de rir. Vai ser muito divertido. Ai, o Ronaldo e o Aguinaldo são demais. Nossa, foi um achado, assim. Todas as pessoas que você me indicou, Fer, todas. Que bom. O Hernani. O Hernani você tem que trazer também. O Hernani também. Nossa. O Hernani vai ser divertido. O Hernani vai ser divertido. O Hernani é sensacional. Eu adoro ele. É porque com o Vanderlei você já fez o podcast. Acho que você tem que trazer o Hernani, o Aguinaldo e o Ronaldo. Nossa, vai ficar muito legal. A gente vai contar as peripécias que a gente apronta. Enfim. E Fer, assim, pra gente finalizar essa conversa deliciosa, porque por mim a gente ficava aqui mais muitas horas, mas eu sei que você precisa trabalhar. Eu queria, assim, finalizar nosso podcast.
eu queria tirar uma dúvida de algumas das nossas clientes, né? Porque como você é farmacêutica, entende tudo sobre isso. Tem uma pergunta que as pessoas sempre deixam essa dúvida, e eu também sempre tive essa dúvida, porque quando a gente ouve falar assim, um cosmético tem antioxidantes, né? Ele é rico em antioxidantes, como a gente viu nos nossos estudos, tanto com o própolis quanto com o café. O café em todos os padrões, né? O óleo, o pó, tudo. Ali tinha um perfil antioxidante alto, né? Um produto. Mas o que o antioxidante faz? O antioxidante, ele vai prevenir, né, essa formação dos radicais livres. Então, quando a gente pensa na pele e aplica um produto, por exemplo, o óleo de café. Vou dar o exemplo do óleo de café porque ele é riquíssimo em antioxidante. O que ele faz? Ele pensa que, sim, que o óleo de café ele não trabalha só numa frente, ele trabalha em várias. Uma delas é ter esse efeito antioxidante e alto poder hidratante. Então, ele vai auxiliar todo nesse combate ao envelhecimento da pele. Porque então, quando assim, você produz mais radical livre, você envelhece mais. Isso, o seu corpo todo, né? Então, às vezes, a gente fala, toma um produto com antioxidante. Por quê? Porque a gente está pensando no envelhecimento do nosso corpo. E a pele da mesma forma, né? Quando a gente passa um antioxidante, o que a gente quer é o quê? Tá sempre jovem, né? Sempre com a pele boa. E o óleo de café verde, a gente provou já que ele é um excelente antioxidante. E os blends, né? Tem esse sinergismo dos óleos. Então, a combinação, né, da cadeia de ácidos graxos, né? Sim. Ômega 3, ômega 6, ômega 9 e várias... na verdade, assim, eu sei disso porque o que a Fer me fala, tá? que eu pergunto para ela, mas Fer, como que funciona tal coisa? Porque o que eu tento transmitir para vocês é essa parte técnica da Fer, extremamente técnica, né? Porque ela fala o nome científico de uma forma mais simples. Que é uma coisa, as pessoas sabem que uma coisa antioxidante é boa. Mas por que ela é boa? Né? Porque ela dá para a pele aquilo que a pele precisa para reduzir essa produção de radical livre. Exatamente. Então, assim, essa parte dos antioxidantes, esses produtos são incríveis, sabe? E é bem inicial no Brasil também, né, Fer? Essa parte, assim, matéria-prima, ativos vegetais. Eu lembro que a gente teve muita dificuldade em desenvolver os óleos de boa qualidade. Exato. Nossa, a gente teve muita dificuldade, porque realmente existe uma falta de estudo. Porque daí, assim, por isso que alguns médicos, alguns dermatos, algumas pessoas desse meio falam, mas e se grandes empresas não estão usando isso? Não tem estudo. Então, como é que eu vou falar de uma coisa que não tem estudo? Então, óleo de café tem um perfil antioxidante fantástico. Sim, tem estudo, né? Tem. Batalhou, a gente testou, a gente aprovou. Em breve vai sair um artigo também do óleo de café verde. Quando que sai, Fer? Olha, a gente depende das revistas, né? A gente está mandando para revistas internacionais, então, assim, a gente fica aguardando, né? Creio que pro final do ano eles acabam demorando um pouco mais para dar resposta. Mas, assim, com o café verde a gente já teve resultados incríveis, né? Já. O projeto com o capilar ganhou o 2º lugar na premiação, no congresso. Então, assim, mostra que a gente está trabalhando pesquisa em empresa e está indo por um caminho certo, né? Então, a gente ganhou muito o 2º legal. lugar, foi muito chique. Foi. A Alessandra, tem que até agradecer, né? A Alessandra Keiko, a Kaori, né? A Patrícia Kaori, porque, olha, essas meninas... Será que elas vêm no podcast? Eu vou convidar eu acho elas. que vale o convite, viu? Para a Alessandra Keiko as e para a duas. Patrícia Kaori. Nossa, elas são incríveis, né? Além de pesquisadoras, cabelo é com elas. É com elas. Então, quando a gente foi fazer com a Alopecia, eu falei, bom, já sei quem chamar para ser parceiro, porque... Porque é metodologia, né? Tem método, tudo muito certinho. E foi perfeito o projeto com elas. Eu vou chamar elas. Chama elas. Eu acho que vale o convite, hein? Eu vou chamar pra gente falar sobre alopecia. Ai, que legal. Elas vão adorar. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei participar. Você ter vindo aqui. Não falo tanto que nem a Drica, né? Mas eu adorei. Mas foi assim... Na verdade, é uma conversa, né? É uma conversa gostosa. É um momento, assim, que a gente... divide um pouquinho com vocês aquilo que a gente vivencia aqui. Mas eu não tenho essa desenvoltura toda. Imagina! Que isso, Fer? Essa parte de Instagram, ela fala isso, ou ela fala de vergonha. Não, ela fala isso só para dar aquela impressão assim de que vocês não viram essa mulher palestrando e quem estava na plateia assistindo, entendeu?
É totalmente diferente. Isso é uma outra conversa totalmente diferente, viu? Isso daqui é leve, é gostoso. A gente pode falar termos que não são tão sérios e tal. Nossa, palestrar lá na USP, naquele auditório, Fer. Com Dá um monte de nervoso pós-doc, também. assim, Nossa. ó. Um monte de gente com um monte... observando você assim, né? Eu lembro aquela vez que eu fui palestrar, acho que eu palestrar não, né? Eu fui falar sobre o projeto lá. Nossa, eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida. A Fernanda do meu lado, Fer, ai, eu acho que eu vou precisar tomar um calmante. Eu falei umas palavrinhas só lá, assim, só para dizer foi que... ótimo. Imagina, foi ótimo. Enfim, Fer, obrigada. Mas eu que agradeço. Obrigada mesmo, mais uma vez. E conforme a gente for atualizando novos projetos, a Fernanda vai vir aqui para a gente atualizar novos projetos. Com certeza. Gente, um beijo para vocês. Tchau, tchau, gente.